nosso coração. Nós esperamos em Ti, nós confiamos no Senhor. Nós fazemos, Pai, como o salmista que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós queremos, Pai, entregar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa caminhada, porque é o Senhor que conduz as nossas vidas. Pegamos nosso coração, os dias, as ofertas que foram colocados diante do Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Obrigado pela sua fidelidade, mesmo sem nós merecermos. Continua, Pai, cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amém, meus irmãos. Romanos capítulo 11. Nós estamos no Romanos 10 semana passada e vamos estar resumindo o capítulo 11. Vamos avisando aos irmãos que nós vamos começar em novembro uma nova classe para os irmãos que desejam se batizar, tá? Alguns irmãos já têm nos procurado, já estão marcando já o dia. Os irmãos podem avisar também a outros irmãos. Aqueles que desejarem se batizar na virada do ano, aquele culto da virada que nós fazemos, os irmãos podem estar me procurando, que a gente vai estar fazendo a inscrição dos irmãos para esta classe, tá bom? Romanos capítulo 11. Romanos 11:1, acharam? Amém? Diz assim: então pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele diz: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois alguns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se essa escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois, nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Amém? Somente até aí no primeiro momento, irmãos, nós vamos estar meditando nesse texto. Esse texto é a continuação do capítulo 10. No capítulo 10 existe um versículo que nós falamos na semana passada, que resume todo o capítulo, que eu queria voltar com você, Romanos capítulo 10, versículo 13, que diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê em Jesus invocar não é só chamar involuntariamente, mas invocar significa crer em Jesus como Senhor e Salvador, deixar Jesus entrar na nossa vida, aquilo que nós fizemos quando nós cremos em Jesus, né? O ladrão na cruz, quando estava ali se arrependendo dos seus pecados, ele disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu quero estar com o Senhor, eu quero entrar no reino, eu quero fazer parte da família de Deus. Ou seja, essa pessoa creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e por isso
ela se torna parte da família de Deus e tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Então, todo aquele que crê, invoca, independente da nacionalidade, ele é filho de Deus e ele é salvo em Cristo Jesus pela graça. Isso não vem por merecimento. O apóstolo Paulo ainda está explicando aos judeus, que estão aqui em Roma, que a salvação não é pelas obras da lei, porque eles guardavam, né, a lei de Moisés, achavam que por guardar o sábado, achavam porque por guardar preceitos da lei de Moisés é que eles seriam salvos. E Jesus veio mostrar que ele é o cumprimento da lei. Na verdade, é ele que veio para cumprir toda a lei. Ou seja, quem obedece a Cristo cumpre a lei. E ele cumpriu por nós não cumpriríamos por nós mesmos. Ele cumpriu por nós e nós, crendo na obediência dele, nós somos salvos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que haviam aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, como em todo lugar, em todo momento, em toda época. Quando você prega, existem aqueles que creem e aqueles que não vão acreditar. Existem aqueles que vão aceitar e aqueles que não vão aceitar. A salvação, eu tenho que sempre falar isso aos domingos pela manhã. A salvação, ela veio primeiramente para qual povo? O povo judeu, né? Os judeus lá que estão em guerra. A salvação primeiro veio para o judeu, para os israelitas, da nacionalidade de Israel. Mas os judeus rejeitaram. Aquele texto que sempre a gente fala, João 1,12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam como filho de Deus, eles são chamados filhos de Deus. Então Jesus veio primeiramente para os filhos de Israel. Primeiramente para aqueles que eram do povo judeu. Mas ele disse, olha, todo aquele que invocar será salvo. Aí o apóstolo Paulo faz algumas perguntas. Será que Deus então se esqueceu do seu povo? O povo inicialmente escolhido. Será que Deus se esqueceu? Porque Deus abriu a salvação para todos. Mas e os judeus que não creram? Deus se esqueceu deles? Não, lógico que não. A salvação primeiramente veio para eles, mas eles rejeitaram. Eles não creram. Eu preguei aqui na quinta-feira uma mensagem que fala sobre a mulher sirofenícia. A mulher sirofenícia, Jesus está fazendo milagres, e a mulher que não era do povo judeu, não era israelita, sirofenícia, a filha dela está endemoniada. Aí ela chega para Jesus e fala, mestre, ela se prostra diante de Jesus, e ela fala, mestre, a minha filha está terrivelmente doente, está endemoniada. Aí Jesus diz assim, olha, não se dá os pães aos cachorrinhos, não se tiram os pães dos filhos para dar aos cachorrinhos. O que Jesus está falando? Olha, você não está no povo escolhido de Deus. Uma mensagem muito forte que Jesus dá para essa mulher. Você não está entre os filhos de Israel, você está entre os gentios ainda. Não que a salvação não ia chegar até os gentios, porque chegou, mas você não está naquele grupo escolhido do povo de Israel. Aí a mulher diz o quê? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí quebra Jesus, porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Salmo 51. Então Jesus fala, grande é a tua fé, mulher. Pode ir, porque o demônio daquela sua filha já saiu do corpo dela. Então esse texto nos mostra que a salvação e os milagres veio para quem primeiro? Os judeus. E depois ele se estendeu para quem? Para toda a humanidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Só por isso que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Ele pregou, Jesus pregou para todos, logicamente, mas em específico para os judeus. Mas o que Paulo prega? Paulo prega para os de fora, para aqueles que não são do povo judeus, e também para aqueles que são, mas ele é chamado também do apóstolo dos gentios. Aí ele faz essa pergunta, será então que Deus rejeitou o seu povo? Então será que Deus então rejeitou o povo de Israel porque rejeitou Jesus e deu a salvação para os outros? Aí ele vai explicar isso. Deus reservou, como ele lembra do fato de Elias. Elias disse assim, olha, estão matando os profetas, só eu estou aqui como fiel. Aí ele disse, não, eu guardei alguns 7.000 que não se dobraram, ou seja, que Deus também salvou, né? Então ele vai dizer no versículo 5, mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permanecem fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Sabe, irmãos, no meio do povo de Deus, tanto naquela época como hoje, existem aqueles que permanecem fiéis. E o grande desejo do coração de Deus, obrigado,
O grande desejo do coração de Deus é que a gente pertença ao grupo correto. Por quê? Existe no meio do povo de Deus, como eu falei aqui na EBD, o joio e o trigo, sim ou não? O apóstolo Paulo vai dizer que existem na mesma casa instrumentos de barro e instrumentos feitos, né, para a honra. Um instrumento de honra e um instrumento de desonra. Existem aqueles que glorificam o nome de Deus, mas existem aqueles que envergonham o nome de Deus. Existem aqueles que, quando oram para mim e para a sua vida, elas vão dizer assim: olha, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa que honra a Deus, a sua igreja, o Evangelho. Existem esse tipo de pessoa, mas existe o outro tipo de pessoa que, infelizmente, desonra o nome de Deus, desonra a igreja, dá mau testemunho. Então a questão é qual é a escolha que nós vamos fazer em relação a qual grupo vamos pertencer. Então ele diz: olha, existe um remanescente que é fiel. A história de todos os profetas no Antigo Testamento é sempre assim: o povo está no pecado, aí Deus levanta um profeta. O profeta Isaías, por exemplo. Isaías profetiza, né, fala que o povo tem que abandonar o pecado, e Deus sempre guarda um grupo que é fiel. Geralmente o fiel é a maioria ou a minoria? O fiel é o que? É a minoria. Por quê? A maioria são infiéis, a maioria são desobedientes a Deus, mas Deus sempre guarda uma minoria que é fiel. Sabe, irmãos? E o nosso grande desafio nesse tempo que estamos vivendo é fazer parte dessa minoria, sabe? Porque as circunstâncias e as dificuldades que vivemos não podem mudar quem nós somos, sabe? Não é porque eu estou num ambiente em que as pessoas dão um mau testemunho, é que eu posso ser mais um. Existe, né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que existe o crente camaleão. O crente camaleão, onde ele vai, ele toma forma no ambiente. Se ele tiver o camaleão, se ele está no meio do mato, a pele dele vai se parecendo com o mato. Se ele está no meio da rocha, a pele dele vai se transformando na rocha. Ou seja, é um crente que não tem identidade. É por isso que a Bíblia diz, Salmo 1, olha, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, a minha essência se curva e se volta para as coisas de Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer que quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Então eu não quero trevas na minha vida, eu não quero mau testemunho na minha vida, eu não quero desonrar a Deus, eu não quero desobedecer a Deus, sabe? Eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus, eu quero obedecer a Deus. Então, irmãos, o grande desafio nosso, mesmo num ambiente em que existem muitas pessoas que dão mau testemunho, é a gente ser diferença. Em um ambiente que as pessoas não obedecem a Deus, vivem no pecado, usam as suas mãos para derramar sangue, usam a sua língua para falar mal das pessoas, usam o seu coração para se desviar para o mal. O nosso grande desafio é, num ambiente ruim, ser luz. Esse é o nosso grande desafio. Por quê? Porque o desafio é ser diferente. Ser mais um é só ser mais um na multidão. Ser mais um é simplesmente ser mais um que murmura, que reclama. Você quer ver uma coisa? Você chega na fila da lotérica. Você chega lá, a fila está enorme. Geralmente, a pessoa que está na fila, ela está louvando, agradecendo a Deus ou está reclamando? Meu Deus do céu, esse caixa é muito devagar. Misericórdia, meu Deus, é um calor danado. Olha a falta de respeito. Olha só o idoso, que coisa feia. Olha só, irmão, engraçado que isso contamina, né? Aí ela olha para você e diz: não é verdade? Ela vira para você e começa a reclamar. Ela começa a falar, né? Aí, às vezes, para não ser indelicado com a pessoa, eu viro para um lado, viro para o outro, mexo no celular, porque ela quer o quê? Ela quer que você concorde com a reclamação dela. Ela quer que você não reclame sozinho, né? Quem tem algum estilo, nem todos os idosos são assim, né? Mas geralmente quem tem idosos em casa sabe o que é isso, né? A pessoa reclama, murmura, reclama. Se está calor, meu Deus, está muito quente. Se está frio, meu Deus, está muito frio. Se está chovendo, para que essa chuva, meu Deus?
Se a terra está seca, meu Deus, a terra está muito seca. Eu lembro que quando embarcava, a gente tinha uma pessoa que era, uma certa idade, né, ele era supervisor. Aí a escala de trabalho era 12 horas de trabalho. Então era ou você trabalhava de dia ou de noite. Ou você trabalhava de 6 da manhã às 6 da noite, ou você trabalhava das 6 da noite às 6 da manhã. Eram as 12 escalas de trabalho. Aí quando ia formar a equipe lá, ele falava assim, não me bota de dia não. Tá bom. Aí chegava e falava, não me bota de noite também não. Eu falava assim, mas não é para te botar nem de dia, nem de noite? Nada tá bom para você, então você tem que ir para casa. Você não quer trabalhar, né? Eu era eu que falava isso, né? Inclusive eu era novo lá nesse navio. Mas o pessoal lá da equipe falava isso, a escala de dia não está boa porque você tem que acordar muito cedo. E aquela escala de noite também não está boa, porque a gente vive num ambiente de muita murmuração. Sim ou não? No supermercado, murmura, né? Eu já trabalhei no Superbom, né, Jonas? Já trabalhei no Superbom, é muita murmuração, irmão. Eu, quando era operador de caixa, só Jesus. Reclamava que era devagar, né, Jó? Reclama que a gente é devagar, né? Estou falando porque eu estava aplicando com o pastor Jó, dirige rápido, mas ao contrário, né? Dirige devagar. Mas é muita reclamação, irmão. A gente vive num ambiente de murmuração. Tudo é reclamação, nada está bom. Nada está bom, é tudo murmuração, sabe, irmão? E por causa da murmuração, o povo de Israel daquela geração não entrou na terra prometida. Só quais foram os únicos que saíram do Egito? Os dois únicos fiéis que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Porque não murmuraram, não reclamaram. Você vai chegar, irmão, na padaria, na esquina, em qualquer lugar você vai chegar aqui em São Sebastião, você vai encontrar pessoas que vão reclamar. Vai reclamar de tudo, reclama de tudo, reclama da localidade, né? Tem situações que podem ter até motivo, né? Reclama da van, a van demora, mas reclama, né? Mas reclamar não vai fazer a van melhorar, reclamar não vai fazer, reclama da igreja, reclama do pastor, fala mal de todo mundo, sabe, irmão? Murmuração, irmãos, é igual você ficar balançando uma cadeira de balanço, fala, sai do lugar. Fica no mesmo lugar, uma murmuração é assim. Tudo reclama, irmãos. Tudo reclama. E, irmãos, as pessoas reclamam muito, mas não apresentam soluções. Então, os problemas, isso vale para todo problema que a gente vive. Tem um problema. Qual é a solução para o problema? E tem gente que fica, mas qual é a causa? Mas por que aconteceu isso? Mas por que aconteceu? Por que chegou nesse ponto? Mas a culpa é de quem? Irmãos, aconteceu um problema, qual é a solução? Eu quero solução. O objetivo é solucionar o problema. As pessoas gostam de fazer notícia do problema, as pessoas gostam de apontar culpados, mas ninguém traz solução. O foco é na solução do problema, né? Tem um texto da palavra de Deus, lá em João capítulo 9, que vai falar sobre a cura de um cego de nascença. E aí, Jesus estava passando e viu esse cego. E os discípulos perguntam para Jesus assim: Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Aí Jesus fala assim: olha, não foram ele nem os pais deles, mas essa enfermidade é para manifestar a glória de Deus. Aí eu pergunto, para que os discípulos perguntar se a enfermidade veio de quem? Resolveria, ia curar o cego? Não. Então as pessoas, elas geralmente são assim, a maioria é assim, mas Deus guarda o remanescente fiel. O fiel é aquele que, se não tem nada de bom para falar, ele fica. Porque aquilo que eu falo edifica vidas, precisa edificar pessoas, né? Então aquele cego pergunta para Jesus: foi quem que pecou? É maldição hereditária ou foi ele que pecou? Tem uma causa, foi por causa de pecado? Não tem nada a ver, gente. Pensamento que você está todo errado. Essa enfermidade não vem por causa de pecado. Essa enfermidade veio para glorificar o nome de Deus na vida dele, né? Esse é o objetivo da enfermidade. Então, o nosso foco, irmãos, é focar na solução. A gente tem que focar nos problemas, na solução, não é ficar remoendo o problema. Às vezes o que desgasta muitas vezes os casamentos é isso, né? Porque fica remoendo o problema, remoendo, porque é aquela sua tia, é aquela sua prima, é a sua sogra, é o seu sogro, é isso, é aquilo, e fica remoendo, mas gente, para aí, qual é a solução do problema? Né?
Geralmente o problema é a sogra, né? Tem que subir com a sogra. Não pode ser assim. Mas a realidade, irmãos, é que o foco tem que ser na solução e não no problema. Tá? Mas um remanescente fiel, ele foca nisso. Remanescente fiel não se deixa levar pelas circunstâncias e pelo que a maioria está fazendo. Né? Então, ele se posiciona de forma correta. E aí, irmãos, vou pular um pouquinho aqui, porque o capítulo é extenso, para o versículo 15. Acompanhe comigo o versículo 15 de Romanos, capítulo 11. Pois, se a rejeição deles possibilitou o resto do mundo se reconciliar com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa, será vida para os que estão mortos. Se a parte da massa entregue como é santa, então toda ela é santa, e se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, ele diz, né, alguns desses ramos do povo de Israel foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo, que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, não o contrário. Então, deixa eu explicar esse texto para você. A oliveira, geralmente, a videira, é a representação do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Só que o que ele está dizendo? João capítulo 15 vai dizer que ele é a videira verdadeira. Então, todo aquele que em mim permanece dá muito fruto. Mas ele diz isso lá em João 15, mas aquele que não dá fruto, ele corta. Ele não diz isso lá? Jesus é a videira. Todo aquele que está junto de mim, todo aquele que está atrelado em mim, todo aquele que está apegado em mim, que guarda a minha palavra, que permanece em mim, essa pessoa, ela vai dar muito fruto, que é o fruto do Espírito, né? Mas aquele que estando em mim não der fruto, ele corta e lança no fogo. Ou seja, você crê em Jesus, se recebeu a palavra e é transformado por Deus, vai dar fruto e vai para o céu. E Jesus ele limpa para que possa dar mais fruto. Mas aquela pessoa que recebe e não dá fruto, que é, como a gente falou aqui, né, pastor João, convencido e não convertido em Jesus, ele não vai dar fruto nenhum. Aí Jesus vai fazer o seguinte: olha, dei tempo para você, agora eu vou passar na vara, vou cortar. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que os judeus que rejeitaram a palavra foram cortados, né? Foram cortados. Por quê? Por causa da sua própria endurecimento, por causa da sua própria desobediência. E quem foi enxertado? O que é enxertar? É em colocar, né, aquilo que não estava ali por natureza, né? Você vai colocar, você vai enxertar ali aquela planta, né, aquele galho, para que faça parte, sendo que não foi naturalmente produzido. Então, aquilo que foi naturalmente produzido, ou seja, que foi o povo escolhido, não obedeceu a Deus, foram cortados. Mas aqueles que não eram o povo de Deus, os gentios, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, vão ser colocados na videira verdadeira e receberão um alimento nutritivo. É isso que ele está dizendo. Então, isso significa que Deus esqueceu do seu povo, ou que essa salvação não é para eles? Não. Se eles aceitarem e crerem, eles vão ser enxertados novamente. Foram cortados, mas vão ser enxertados novamente. O versículo 22 vai falar uma coisa importante. Observe como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo. Esse versículo 22 diz assim: é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar na sua bondade. Tem alguma versão diferente aí? Versículo 22. A minha versão NVT, provavelmente as suas devem ser diferentes. Pastor Jó, a sua versão, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, irmãos, vou ler de novo. Observe como Deus, olha só, nós estamos falando aqui da essência de Deus. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, Deus é santo, né? E Deus também é o quê? Ele é ao mesmo tempo bondoso e severo. Mas como que pode ser as duas coisas?
Por quê? Por que é importante falar sobre isso? Porque a gente vive, eu sempre falo sobre isso, a gente vive um tempo que as pessoas, elas só veem Deus é amor. Deus é amor, Deus aceita tudo. Eu posso continuar com 3, 4 mulheres, que Deus é amor, no final você salva. Eu posso continuar com a união homoafetiva, que Deus é amor e no final vai dar tudo certo. Eu posso continuar sendo membro da igreja, falando mal dos outros, inventando mentiras, caluniando pessoas, fazendo um alvoroço, e eu vou continuar e vai dar tudo certo. E não é assim, irmãos. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Isso é esse apóstolo Paulo que está falando. Deus é bondoso, mas ao mesmo tempo severo. Ele disciplina quem ele ama. Então é essa parte da essência de Deus que às vezes as pessoas se esquecem. É muito maravilhoso a gente cantar aquele canto que diz assim, ou impressionante, como é que é? Infinito e ousado amor, que deixa as 99, para mim, ele salta pragas, ele quebra tudo. Ele vai, ele busca até o inferno, né? Para poder, irmãos, ele já fez isso. Quando ele deixou a sua glória, ele veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a salvação está nas nossas mãos. Como diz lá em Deuteronômio, escolha a vida para que viva. E a escolha está nas nossas mãos. Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que pode um Deus que é amor lançar pessoas no inferno? Por que Deus lança pessoas no inferno? Por que Deus, ele não é amor? Ele é amor, mas ele condena o pecado. Isaías 59, o que vai fazer separação entre o homem e Deus? Pecado. Né? O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, nem seus olhos tapados para que não possam ver, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, irmãos, Deus está sempre de braços abertos para aquele que se arrepende, se humilha na presença de Deus, se converte dos seus maus caminhos e volta para a presença de Deus e se entrega a Jesus. Ele é rico em perdoar, mas para aquele que não é rebelde e desobediente. Então, olha o que ele diz. Ele é severo para com quem? É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Ou seja, para aquele de dura cerviz, de coração rebelde, que não ouve, que desobedece, ele é severo também. Agora, para aquele que tem um coração que busca fazer a vontade de Deus e que caminha na sua bondade, ele é bondoso. Então, outro texto que fala sobre isso também é aquele texto que fala: Deus dá graça aos humildes, mas resiste quem? Os soberbos. Quem é soberbo, Deus resiste. Deus não passa a mão na cabeça de gente soberba. Deus não passa a mão na cabeça de gente rebelde. Deus, ele concede graça, ele aprova, ele elogia pessoas que obedecem e guardam a palavra de Deus. Sabe? Certa vez, eu fui aconselhar uma irmã que ela, na verdade, ela veio me procurar. Né? Ela veio me procurar dizendo assim: pastor, eu vou largar esse marido. Largar esse marido, é muito problema, muita tribulação, muita coisa, eu estou sendo muito envergonhada, e pastor, eu vou deixar esse marido. Ela não veio pedir conselho, ela veio só me dar uma informação. Mas assim, eu vou deixar, eu vou abandonar a minha casa, vou sair com os meus filhos, e eu vou deixar o marido, né, dela, não é crente. Ela disse: eu vou deixar. E ela ainda diz assim no final: olha, e não adianta o senhor falar nada também não, porque não vem dizer que Deus odeia o divórcio, porque não adianta o senhor ficar falando nada não, né, Johnson? Não adianta falar nada não, porque aí eu fiquei pensando assim, eu por educação, eu não disse para ela, mas eu falei assim: mas para que veio me procurar então? Se ela já tomou a decisão de separar, e ela virou para mim assim com raiva mesmo, falou: não adianta o senhor falar nada comigo não, porque eu vou me separar e já está decidido. Aí eu falei assim: então por que essa conversa? Porque já decidiu o que vai fazer, né? Aí a minha vontade, humanamente falando, a gente se controla, né? Para não falar o que não deve. A minha vontade é assim: então, irmã, não precisava me procurar. Porque para que me procurar se você já decidiu o que vai fazer? Porque você está vindo procurar o pastor para informar, não pedir um conselho.
Se a irmã quiser um conselho, eu vou orar pela irmã e a gente vai conversar. Mas se você não quer, então a conversa já está encerrada. Às vezes a resposta vem na ponta, mas a gente segura, né? A navalha vem, mas a gente, igual Pedro, né? Pedro soltou a espada também, cortou a orelha do mal, né? Quando foram prender Jesus, aí Jesus coloca a orelha de novo no lugar e fala assim: não, meu filho, não é assim não. Pedro, coloca a espada dentro do lugar para você guardar, porque às vezes a vontade é assim, ó, Tramontina, vá. Às vezes a vontade é essa, dá aquela resposta e você diz: mãe, então pode ir embora. Por que você quer conversar comigo? Você está passando por um problema no casamento. Você diz que vai se separar. Você não quer ajuda, ainda diz que não adianta eu falar nada. Então pode ir embora. Por que você está perdendo? Por que eu estou perdendo meu tempo com você? A vontade de falar isso, né? Mas a gente não pode fazer isso. Então aí eu orei, respeitei, né? Falei: irmão, não toma decisão precipitada. A irmã está nervosa, né? A irmã está ofendida, está ferida. Mas não toma decisão precipitada, nós vamos orar pela sua vida, né? Mas se essa for a sua decisão, eu vou respeitar, né? A vida é sua. Se você quer se separar, só que é lógico, a gente muitas vezes colhe o que planta, né? Pastor, irmão, não manda na vida de ninguém, a gente aconselha. A luz da palavra de Deus. Se a pessoa quiser seguir, ela vai ser abençoada. Por quê? Porque a gente está falando da palavra. Agora, se não quer seguir, vai colher, né? A lei da semeadura, né, pastor? Se você plantar coisas boas, vai colher. Mas se não plantar, vai colher. Uma vez, um jovem veio falar que ele estava querendo sair do serviço dele. Ele falou assim: pastor, está muito ruim lá no serviço, eu vou sair, sabe? Tem muito problema e tal. Aí eu falei com ele uma coisa que eu também aprendi. Eu falei assim: olha só, não feche uma porta que Deus abriu. Lógico, tem situações, mas no geral, não feche uma porta que Deus abriu, sabe? Porque eu contei minha experiência. Eu trabalhei embarcado, e trabalho embarcado, irmãos, foi algo que abençoou muito a minha vida, mas que me trouxe também muitos problemas. A gente muitas vezes fica doente por causa do trabalho. Você já ficou doente por causa do trabalho? Você fica tão sobrecarregado de tanta coisa, e eu muitas vezes, eu desembarcar e falava assim: eu não volto mais não. Eu não volto mais. Eu não vou mais não. Aí Deus vai trabalhando na gente, que a gente precisa trabalhar, né? E a gente no próximo embarque está lá. E assim por anos e anos foi acontecendo. Mas muitas vezes a gente se sente tão sobrecarregado, é tanta pressão, tanta cobrança, que a gente diz: eu não vou voltar mais. E por muitas vezes eu já cheguei para Duda e falei: olha, vou te contar, vou sair porque não aguento mais não. Mas houve um tempo, tudo é um ciclo, irmãos, tudo é um ciclo. Tem um ciclo para começar e tem um ciclo para terminar. Sempre, nada é para sempre. Tudo começa e tudo termina. E na hora certa Deus me tirou, sabe? Então, às vezes a gente escolhe sair de uma situação, sendo a qual ainda não é o tempo de sair. E a gente sofre também consequências por causa disso. E eu aconselhei esse jovem, eu falei: jovem, não saia do seu serviço. Você está num serviço bom, de carteira assinada, direitinho, está numa boa empresa, não saia não. Ele não ouviu o que eu falei. Ele simplesmente saiu, foi para um outro trabalho, sendo que algum tempo depois passou, ele saiu desse outro trabalho também e não está em lugar nenhum. Hoje ele não está em lugar nenhum. Então, assim, é um conselho que eu, né, na época que eu trabalhava embarcado, eu comecei isso com o meu pastor. E ele falou a mesma coisa comigo: Zanon, não sai não, aguenta mais um pouco. Deus está vendo a sua luta, a sua dificuldade. Na hora certa Ele vai te tirar. Lógico, tem as suas exceções, às vezes a pessoa está doente, tem as suas exceções, mas no geral, não feche uma porta que Deus abriu. Se foi Deus que abriu, Ele sabe o que você está passando. Ele vai fechar e vai abrir outra para você. Não é assim que Deus faz? Deus cuida de nós. Então, se você está colocando a sua vida nas mãos de Deus, está confiando em Deus, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele mais, Ele vai fazer. Então, não feche essa porta. E esse jovem fechou e colheu as consequências ruins. Ou seja, a pessoa rebelde, ela colhe as suas consequências. A pessoa que não ouve, ou seja,
Não preciso igual essa irmã que veio. Não adianta o senhor falar, porque eu vou fazer o que eu quiser. As pessoas, elas hoje na igreja, elas são assim. A maioria, a minoria é um remanescente fiel, mas a maioria é assim. Está passando por um problema, não fala nada. Aí de repente, pastor, estou me separando. Mas começou de agora? Não, pastor, já vem há 3 anos. Mas para mim está tudo bem, tudo certo. Não, pastor, estou me separando, não aguento mais. Mas as pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecido, não pede ajuda, aí o incêndio começa pequenininho, né? Mas daqui a pouco começa, labareda, começa, daqui a pouco está tudo pegando fogo. Pastor, me ajuda aqui, pede oração, minha casa não está pegando fogo. Mas quando começou aquela brasazinha, já tinha que pedir ajuda, né? A gente fala, olha comigo, estou passando por isso, por aquilo, né? E a gente vai se ajudando uns aos outros, vai se ajudando. Mas a gente vive num tempo hoje em que as pessoas querem viver do jeito delas, desconsiderar a palavra de Deus. Se você falar, ainda você está errado por se meter na vida dos outros. Você já sofreu por tentar ajudar alguém e no final você saiu como errado? Todo mundo, acho que você levantaria até as 2 mãos, 2 pés, né? Às vezes você quer ajudar uma pessoa, dá um conselho, né, irmão? Você dá um conselho e no final você está errado ainda e se intrometeu na vida da pessoa, né? Então, a gente aconselha, a gente fala quando a pessoa quer ouvir. A pessoa tem um coração aberto para ouvir, a gente vai aconselhar e com certeza Deus vai abençoar. Agora, quem é rebelde, Deus é severo. Quem é rebelde, Deus vai colher, a pessoa vai colher a consequência. Porque aquilo que o homem plantar, isso ele sempre fará. Então ele vai dizer, mas se deixarem de confiar, também serão cortados, né? E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para os enxertá-lo de volta. Ou seja, eles foram cortados, o povo de Israel. Se eles se arrependerem e voltarem, eles vão ser colocados de novo no reino de Deus. Então, tudo depende do que? Da escolha da pessoa. Sabe? Tudo depende da escolha da pessoa. Amém? E aí eu vou pular, irmão, para a gente encerrar, para o versículo 28. A gente vai do 28 até o final. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são um povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus. Mas agora, por causa da desobediência deles, vocês recebem misericórdia. Agora eles são rebeldes e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. 33. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! É impossível entendê-los, suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Ou seja, toda a riqueza de sabedoria vem de Deus. Esse versículo é aquele versículo que a gente canta: a ele a glória, né, para tudo sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Deus é rico em sabedoria, sabe o que está fazendo em nossas vidas, e entregou a salvação para quem inicialmente? Para os judeus, mas estendeu, uma vez que o povo rejeitou, estendeu para toda a humanidade. A partir do momento que o povo se arrepende, a graça de Deus alcança também essas pessoas. Lembra daquela parábola do grande banquete que Jesus falou em Lucas capítulo de número 14, se não me engano? Um homem preparou um grande banquete e chamou os convidados, mandou convite, chamou: olha, venham vocês, os amigos, os parentes. E aí as pessoas que foram convidadas não foram. E aí esse homem que preparou já tinha comprado tudo, comida, já tinha comprado bebida, estava tudo pronto, o salão cheio, e ninguém foi. Aí o que esse homem falou? Chame os mendigos da rua, chame as pessoas que não foram convidadas
e todos eles foram e participaram de grande alegria. É como se Jesus, como se Deus tivesse chamado o povo de Israel para esse grande banquete. Eles não foram, rejeitaram o Filho de Deus. E aí chamou todo mundo, que não era de Israel, para fazer parte, toda a humanidade. Por isso que a salvação foi estendida a toda a humanidade. Amém? Que nós, irmãos, possamos fazer parte do remanescente fiel. Que a gente faça parte daquele remanescente que obedece, que honra a Deus, sabe? Daquele que dá prazer para Deus, dá alegria para Deus. Que Deus, ao olhar para cada um de nós, sabemos que somos falhos, erramos, falhamos, mas que o Espírito Santo de Deus possa ter alegria em nós. Que nós, mesmo no meio de uma geração perversa, possamos agir de forma diferente. Como Noé foi, Deus honrou Noé diante da sua obediência. Amém? Vou convidar você a ficar de pé, para nós orarmos e encerrarmos o culto dessa manhã. Pai, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia do teu povo, misericórdia, Pai, da tua igreja, misericórdia de nós, ó Deus, a cada dia, que possamos fazer parte desse remanescente fiel. Que possamos, ó Deus, ser de coração aberto, dispostos, Pai, a ouvir a tua voz e a tua vontade. Amém. Ó Deus, não nos deixe ser rebelde. Sim. Não nos deixe, Pai, ser desobediente à tua voz. Nos ajuda, Pai, a ter um coração sensível a ouvir o teu chamado, a ouvir a tua voz, a obedecer ao Senhor, Deus, porque nós, como ovelhas, somos totalmente carentes e dependentes do Senhor. Ministra, Pai, em nossas vidas. Abençoe-nos, Pai, nesse domingo. Nos dê um domingo de paz na tua presença. Abençoe as famílias. Abençoe aqueles que porventura estão trabalhando, estão viajando. E também, Deus, traga-nos em segurança para adorar ao Senhor essa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Oração silenciosa, nós estamos encerrando. Deus abençoe.